Para atuar como dentista no Canadá, não basta apresentar somente um diploma de conclusão de curso do Brasil. Para os órgãos regulamentadores daqui, isso não é o suficiente. É preciso seguir um cronograma de tarefas e testes para se tornar apto a trabalhar legalmente aqui. Nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Brown. Dr. Fábio Brown é formado pela Universidade Federal Fluminense, tem pós-graduação em periodontia e endodontia pela PUC do Rio de Janeiro, mestrado e especialização em implantodontia, SLM Campinas, e foi professor e coordenador do curso de implantodontia na Associação Brasileira de Odontologia entre 2005 e 2010. Dr. Fábio, conta um pouquinho pra gente como foi conseguir essa famosa validação. Bom, eu tinha uma clínica grande no Rio de Janeiro e resolvi em 2011 aplicar para minha imigração aqui no Canadá. Vim como dentista, fui convidado nesses processos que aparecem na internet, né? Canadá precisa de dentista. E numa dessas eu apliquei e consegui ter meu PR e resolvi vir para o Canadá. Cheguei no Canadá em 2013 como dentista. Chegando no Canadá, eu fui ver que realmente eles me aceitaram como dentista, mas aqui eu não era dentista ainda. Eu tinha que prestar algumas provas para poder trabalhar como dentista. Quantas provas você fez? Na verdade, para a revalidação do diploma, são 3 provas iniciais. A primeira prova é uma prova de conhecimentos gerais e que abrange praticamente toda a matéria da faculdade, né? Básica. Essa prova, em média, a aprovação dela é 50% a 60% das pessoas que fazem a prova é aprovada. Na segunda prova é uma prova teórica clínica e radiologia. Eles dão casos clínicos, você tem que diagnosticar e tratar o paciente como se fosse na clínica. E a terceira prova é a prova clínica, né? Você trabalha em manequins e você faz os procedimentos, acesso para canal, coroa total, restauração em amálgama, restauração em resina, preparo para esses tipos de coroas provisórios, tudo isso, né? E teoricamente é uma das provas mais fáceis, mas que acaba sendo mais difícil pela complexidade que é os parâmetros que eles exigem do resultado final do trabalho. É mais difícil do que no Brasil, por exemplo? A minha experiência foi, a primeira prova, que é conhecimentos gerais, era mais difícil porque eu tive que estudar matérias que eu não via há 30 e poucos anos, né? Eu já tinha 30 anos de formado e tive que voltar a estudar anatomia, farmacologia, e são matérias básicas. E isso para mim era muito difícil, mas consegui passar na primeira tentativa. Na prova teórica clínica, idem, eu consegui passar na primeira. E na terceira, que era prática, que era mais fácil, eu tive 2 falhas, perdi 2 vezes e só fui passar na minha terceira tentativa. E geralmente, a grande maioria das pessoas, elas perdem essa prova uma vez e passam na segunda. Que é importante ressaltar que a prova não é em português também, né? Você teve que aprender o seu conteúdo todo em inglês. A prova é todo no idioma francês ou inglês. Você tem a opção do francês. E quanto tempo isso levou, doutor, para você começar o processo de validação até o momento que você tirou a validação do seu diploma e atuou como dentista? Entre começar a estudar e minha licença foram 2 anos e meio, quase 3, devido a essa terceira prova minha, que houve uma perda, eu perdi 1 ano nessa questão. Mas entre uma prova e outra são 6 meses, né, de espera. Você passou a primeira, vai para a segunda você espera 6 meses, faz a prova. Então você passando em tudo, você vai fazer isso aí em 2 anos. Porque a partir da terceira prova, onde você teoricamente revalidou o seu diploma, né, a nível canadense, você é obrigado a fazer mais 2 provas, que é a prova do board nosso, do college nosso,
que todos que se formam aqui ou nos Estados Unidos têm a obrigação de fazer essas provas. Entendi. E existe uma concorrência muito grande para se tornar dentista aqui? Quando você fez essa prova, você concorria com mais brasileiros para passar? Existe um número X de dentista que deve ser aprovado pelo SUMEP? Apesar de ele não falar, eu acho que há um corte, né? Eles não podem aprovar todo mundo, então eles fazem uma média alta. Eu acho que a média, na terceira prova, a última prova da revalidação, hoje gira em torno de 30% de aprovação. Como foi a colocação no mercado depois que você fez toda a validação? Foi fácil, não foi? Eu com a minha experiência, né, eu mesmo assim não tendo experiência, eu acho que a colocação é fácil, né, o mercado precisa de dentista aqui, né, tem carência, logicamente na grande Vancouver, o grande Toronto, nessas cidades maiores a concorrência é maior, mas você se formando e querendo ir para o interior, você se coloca muito facilmente. Eu me coloquei aqui muito bem, uma rapidez que eu não esperava, devido à experiência, aos anos de formado, aos cursos que eu tinha. Então eu peguei minha licença e um dia depois eu já estava atuando como dentista, né, trabalhando. Você acha que existe uma diferença muito grande ser dentista no Brasil e ser dentista no Canadá? A diferença em termos de trabalho, de clínica, de como se realiza o trabalho, eu não vejo grande diferença. A diferença que eu vejo é na forma como é tratada aqui os pacientes, né, como se tem que tratar, tempo é dinheiro, né, no Brasil eu pelo menos gastava mais tempo com o cliente, né, aqui a coisa tem que ser uma produtividade, uma correria maior, mas em termos de procedimento eu considero a mesma coisa. Você acha que sofreu alguma discriminação por ser brasileiro e ter que entrar no Canadá? Os seus filhos sofrem algum tipo de xenofobia por ser imigrante? Eu não tive nenhum problema em nenhum momento da minha chegada ao Canadá. Fui bem tratado por todos os canadenses, não sofri nenhum preconceito. Profissionalmente, né, eu trabalhei numa clínica que era basicamente canadense, pacientes canadenses, não tive nenhum problema, até pelo contrário, gostavam muito de mim, né, mesmo com o inglês não sendo nativo, né, e a gente tem ainda uma certa dificuldade em ter o inglês que eles têm, né, mas não tive nenhuma dificuldade, nenhum problema. E qual o obstáculo que você considera o mais difícil de ter superado aqui ou de ter encontrado aqui? Mesmo de vida, né? Eu hoje sou uma pessoa realizada aqui, criei um grupo de amigos, não só de brasileiros, mas eu tenho amigos canadenses. Tive um grupo de amigos bons, dificuldade em ter amigos não tive. O que me faz falta, talvez, é a família e os amigos que deixam história, né? Porque quando você tem 20 anos, você vai criar uma nova história. Uhum. Quando você tem 50 anos, você deixou uma história para trás. Uhum. E você vai criar uma outra nova que não sei, com certeza não vai ser do mesmo tamanho que eu deixei. Uhum. Né? Mas dificuldade em si, não tive dificuldade. Minha única dificuldade foi na revalidação, que é uma prova difícil e foi o meu único obstáculo que eu tive, mas nada que eu não pudesse ter superado. E na época da validação, você ainda estava clinicando no Brasil e tinha que... Porque você aplicou lá, né? Você falou. Não, eu vim, né, como eu imigrei em 2013, cheguei aqui em 2013, fiquei 2 anos e meio fazendo a ponte aérea Rio-Vancouver, de 15 em 15 dias, minha família aqui, meus filhos aqui. Eu ia trabalhar no Rio, voltava, ficava 15 dias e 15 lá. Em dezembro de 2015, nós resolvemos ficar aqui de vez, foi quando eu fechei a clínica, vendi a clínica
no Brasil e resolvi começar a estudar para as provas. E eu não trabalhei nesses 2 anos e meio, eu só estudei. Essa prova não é para a pessoa mais inteligente, a pessoa mais persistente. Porque precisa ter bastante foco, né? Eu costumo dizer que o que eu estudei para essa prova foi muito mais do que eu estudei na minha vida toda no Brasil. Nossa. E isso não são só minhas palavras, mas de outras pessoas falaram o mesmo. Então é uma prova que exige muito estudo. Você pensa que sabe, estuda um pouco mais, porque é necessário. Mas ela é difícil porque ela é em outro idioma ou ela é difícil porque você já estava há 30 anos no mercado, né? Então era difícil porque você teve que retomar a universidade ou porque as duas coisas, era inglês ou francês e... Você fez em qual? Inglês? Inglês. E porque além de ter esse plus de ser na língua que não é nossa, tinha também esse problema de você voltar à universidade depois de anos, digamos assim. A verdade, quanto mais velho você tem que voltar mais tempo atrás. Então, eu não considero que a língua seja um obstáculo, mas sim você voltar 30, 34 anos atrás, no meu caso, como foi esse meu tempo que eu tinha de formado. E mais do que eu ouço falar, as pessoas têm a mesma dificuldade, não importa a idade. O que eu acho que eles exigem muito aqui, não estou reclamando, né? Mas o que eles exigem é bem diferente do que é exigido no Brasil. Entendi. E aqui você costuma ser o mesmo dentista que você era no Brasil ou existe alguma coisa diferente aqui? Eu acho que com o estudo que eu fui obrigado a me reciclar e a estudar, hoje eu sou o melhor dentista aqui do que eu era no Brasil. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Parabéns. Zero de dúvida. Hoje eu sou muito melhor, se eu posso dizer, mas eu estou mais preparado do que eu era há anos atrás no Brasil. E com relação no Brasil você estuda, acho que 5 anos, 4 ou 5 anos para ser dentista? Estudei 4 anos e meio, em média. Mas aí você abre o seu consultório e você pode fazer tudo, né? Pode fazer tudo. Aqui é do mesmo jeito? Aqui é a mesma coisa, você se forma como cirurgião dentista, como clínico geral, e você pode atuar em todas as áreas. E você tinha outra opção? Ou você tinha realmente que fazer essa prova para ser dentista aqui? Existia outro caminho a você fazer? Existem outros 2 caminhos, né? Mas basicamente é muito parecido. A primeira prova, que é a prova de conhecimentos gerais, todos têm que fazer. Passando nessa prova de conhecimentos gerais, aí você tem opção. Ir para a faculdade, fazer 2 anos de faculdade, ou fazer a prova de especialista. Mas quando você faz essa prova de conhecimentos gerais, para você ir para a faculdade, para você fazer a aplicação, você tem que ter uma média hoje em torno de 9. Acima de 9, a média bem alta. E aí você aplica e se tiver vaga, você entra. Se não tiver, você não entra. Aqui na UBC, na Universidade da British Columbia, raramente tem vagas para alunos estrangeiros. Então você tem que ir para Winnipeg ou outras províncias mais longe para fazer. Essa é uma opção. A outra opção que você tem, que eu tinha, né, como eu sou especialista no Brasil, eu poderia fazer a prova de especialista aqui. Só que passar na prova de especialista não te credencia a ser especialista. Você passa na prova de especialista, uma prova difícil, aí você vai fazer uma entrevista na faculdade, né, da sua área, e ver se você vai ser aceito a fazer 1 ano de treinamento, né? Se você for aceito, você faz 1 ano e aí você se torna-se especialista. E o especialista aqui, ele só pode fazer a sua especialidade, ele não pode atuar em outra área. Entendi. Já no meu caso, que eu sou especialista no Brasil em algumas áreas, eu não posso, aqui no Canadá, fazer propaganda como especialista. Mas eu sou um clínico geral e que eu posso atuar em algumas áreas que são da minha especialidade no Brasil. Você podia trabalhar durante esse período que você estava estudando?
E você pode trabalhar em outras áreas, ou como assistente de dentista, que fica sugando, ajudando o profissional, né, o dentista no consultório, mas não atuar na boca dele, não fazer nenhum procedimento em que você tenha que colocar a mão dentro da boca do paciente. É um bom start também? Acho que eu trabalhei não como assistente, né, mas como associado, como dentista associado, né, porque eu, em nenhum momento da minha, antes de ter a licença, eu trabalhei, né, eu fui trabalhar depois com a licença, mas eu tenho vários conhecidos que trabalharam como dental assistant, que é assistente do dentista, e eu acho que isso é muito bom porque traz um conhecimento na língua, né, ajuda muito no aprendizado do idioma, no conhecimento dos procedimentos que são feitos aqui. Eu acho que é uma boa opção. E além da opção, além da possibilidade de juntar dinheiro para que você possa usar esse dinheiro na sua revalidação, que é um custo alto, né? As pessoas não comentam, né? Não sei se as pessoas têm noção, mas para cada revalidação, você passando direto em tudo, você vai gastar em torno de $40 mil para revalidar seu diploma. Se passar direto, se tiver que fazer de novo, aí você vai gastar sempre um pouco mais. E como foi decidir sair do Brasil? Você tem filhos, esposa? Eu tenho 3 filhos, né? E um dos motivos pelo qual eu resolvi vir embora para o Canadá foi não acreditar mais no país, Brasil, como futuro para os meus filhos. Você já tinha uma clínica no Rio de Janeiro, já tinha clientes que frequentavam? Não foi fácil largar, porque, né, eu herdei a clínica do meu pai e do meu irmão, nós herdamos, demos continuidade. Eu estava muito bem no Brasil, no Rio de Janeiro, e mais em favor de um futuro melhor dos filhos, eu resolvi fazer essa mudança aos 50 anos de idade, né? Não é fácil, né, você mudar a vida aos 50, e eu costumo dizer que você tem que acreditar nos seus sonhos e não importa a idade, né? Mas não é fácil. Você faria tudo isso de novo se tivesse que fazer para morar aqui no Canadá? E ser dentista aqui no Canadá? Com certeza faria, né? Eu costumo dizer para as pessoas, nessas provas de revalidação, está ciente que é um processo difícil, custoso, mas que quando você passa por esse túnel, o retorno vem. E só tem uma forma de você saber se vai, você entrar nele. Então eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que eu poderia não ter passado. Eu tentaria, né? Não me arrependo, porque quando você consegue passar e chegar na luz, o retorno é grande, né? E eu comecei meu processo de revalidação aos 53 anos, acabei aos 55, e faria de novo tudo, porque eu adoro o que eu faço e eu com certeza faria. After 2 years at UBC, Vancouver was kind of starting to feel like home. I knew finding a job in Vancouver in architecture was not going to be a problem with my background, and especially having a degree from Canada. Express entry was the option that I had to go for if I wanted to stay in Canada. The application process was very easy. Everything was very clear, everything was very well explained on the website. My experience with Express Entry was so good that I would actually recommend it to everyone who actually has the option to apply. Canada promotes multiculturalism, and it's a country that respects diversity. It's also one of the safest countries in the world. Express entry for me took around 4 months only, from the beginning of my application to getting my invitation to getting my permanent residency. It was quite self-explanatory. When you go to their website, you get to see all the information, and they really explain it nicely. I do see myself to be very successful here, and I believe that the people around me, because they're so supportive and friendly, they will help me do that.
And being an immigrant myself, I believe working for the immigrants would be the best thing to do here. EcoSynthetics sponsored me to come to Canada. I wanted to stay and still work for EcoSynthetics. I ended up applying for permanent residency. So with the Express Entry, you feel more in control, and you know that because you upload everything on the website, it's not going to be lost. I think that coming with the best professional and the best personal qualities is what would offer the best chance of succeeding in a place like this. Every day I go to work, I walk on campus and I see people studying, researching. I look at the mountains and the ocean, and I think I am living in one of the most beautiful places on earth. When I go to campus, I am surrounded by a multi-ethnic and multicultural community. And that is, I think, what I cherish the most about my work. If what you're looking for is safety, a feeling of oneness, feeling like you're not being judged and you're actually part of the community, I wouldn't think twice before choosing Canada. The Express Entry system, I think it's by far the easiest system on the planet. I think it's transparent, all the information's out there, everything's clear. I think going through the Express Entry system was probably easier than getting my driving license. The whole process took 3 months for me and couldn't have been happier. I think in Canada, with hard work and perseverance, the opportunities are endless. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Conto muito com o seu like. Vocês adoram essa troca de informações, de experiência. E se você também gosta, se inscreve no canal, galera. Não custa nada. Ativa o sininho. Vai chegar um monte de informações importantes. Eu prometo. Até o próximo vídeo.